É isso mesmo, a gente recebeu a denúncia do enfermeiro Cleiton Félix, que até o final de junho trabalhou na Central de Regulação do SAMU em Porto Alegre, e conforme a revelação dele, esses médicos que fazem os plantões de 12 horas cumprem muitas vezes apenas 1/3 e até mesmo 1/4 da carga horária. Nós flagramos os médicos Renan Reno Schumann e Fabiane Andrade Vargas, por exemplo, chegando à meia-noite e indo embora às 4 da manhã, ou seja, cumprindo um expediente de 4 horas, sendo que o plantão deles é de 12 horas. E essa situação também se repetiu com outros médicos, cujos flagrantes nós vamos revelar durante essa semana, que inclusive fraudam o controle de ponto. A gente teve acesso a uma folha-ponto de um desses médicos, em que as chefias, para justificar esses horários não cumpridos, alegam que houve problema no registro de ponto. Isso fez com que a Secretaria de Saúde do Estado abrisse uma sindicância, que tem prazo de 30 dias para ser concluída, e também provocou uma manifestação do Ministério da Saúde, que diz que repassa por ano 25 milhões de reais para bancar a Central de Regulação do SAMU e que esses repasses podem ser cancelados caso as irregularidades sejam constatadas. E o Ministério passou para a gente uma informação muito importante, que pelas normas do Ministério da Saúde, para poder receber esses recursos, a Central de Regulação do SAMU em Porto Alegre, ela deveria ter 12 médicos plantonistas durante o dia e 10 médicos durante a noite. Só que nós flagramos situações absurdas. Em muitos dias, apenas um médico atende durante a madrugada e houve uma situação no início do mês de junho, flagrada pelo enfermeiro Clayton, que naquele momento ainda trabalhava na Central de Regulação, em que simplesmente entre 6 da manhã e 6:30 da manhã, no dia 6 de junho, a única médica plantonista simplesmente desapareceu. E nós tivemos acesso aos relatórios de atendimento de todo o ano de 2023, e nesse período, nessa meia hora, localizamos pessoas que ficaram na linha aguardando para serem atendidos por até 40 minutos. É o caso de uma senhora de Cruz Alta que precisava de socorro para a filha de 3 anos e 4 meses e depois de aguardar 40 e poucos minutos no telefone, ela resolveu por conta própria levar a filha para o hospital. Por que essa central ela é importante? Porque em 493 municípios do Rio Grande do Sul, com exceção de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Bagé, todo mundo que liga para o telefone 192 é atendido por essa central. E em 269 desses municípios, onde há estrutura de ambulância do SAMU, são os médicos da Central de Regulação que decidem pelo envio dessas ambulâncias. Então, em havendo menos médicos prestando esse tipo de atendimento, existe uma demora bem maior. Sim. E uma fila que muitas vezes, segundo nós constatamos, chega a durar 2 horas e 30 minutos para uma pessoa ser atendida ao telefone. Menos médicos, mais demora no atendimento, que pode salvar vidas. Grisotti, esses médicos são concursados? Esses médicos, eles têm um regime seletista, alguns contratos de 30 horas semanais, mas tem o caso de uma médica que tem 2 contratos de 30 horas semanais, ela soma 244, ela deveria cumprir 240 horas de trabalho mensal, mas a gente detectou, e isso vai ser revelado agora no Jornal do Almoço, que ela apenas, de fato, trabalhou 51 horas, ou seja, praticamente 1/5 da carga horária. E a gente foi ouvir o chefe desses médicos, que é o coordenador médico do SAMU, o Dr. Jimmy Herrera, e o Dr. Jimmy trouxe revelações estarrecedoras. Primeiro, que ele sabia, e que todo mundo sabe dentro do SAMU, que essa prática acontece e que essa prática não vem de hoje, ela vem se repetindo há vários anos. Mas ele deu uma declaração em determinado momento da entrevista, dizendo que quando ele está presente lá no SAMU, quando ele está atendendo, quando ele está coordenando de fato as equipes de maneira presencial, os médicos respeitam a carga horária. O problema é que a gente mostra na reportagem que o Dr. Jimmy, de segunda a sexta, trabalha numa clínica privada, sendo que nas terças, nas quintas e nas sextas, ele permanece nessa clínica das 7 da manhã à 1 da tarde e das 15 às 19 horas. O que, nesse caso, torna bastante difícil fiscalizar o cumprimento da carga horária dos médicos. E, segundo o Dr. Jimmy, o diretor de regulação do Estado, o Dr. Eusade, ele sabe que isso acontece e não tomou providências. Por sua vez, Eduardo Eusade se defende, diz que não sabia de nada, mas depois de verificar alguns dados que nós repassamos,
admitiu que as denúncias procediam e anunciou, depois, obviamente, do anúncio oficial da Secretaria de Saúde, que uma sindicância iria, então, apurar toda essa situação. Tem muita revelação ainda para ser feita durante essa semana, Stout. A gente vai mostrar, inclusive, as tentativas do engenheiro Clayton, do enfermeiro Clayton, de denunciar esse esquema, inclusive para altas autoridades do Estado, mas ele, então, somente foi ouvido a partir do momento em que a gente começou a trabalhar esse assunto.